Vamos lá, isso é tudo política, tá? Veja, a oposição reclamava que o Paraná criou lá a aula online, né? A aula em TV aberta, que aquilo não educava ninguém. Então agora, quando o governo do estado quer voltar ao ensino presencial, também reclama. Então eles reclamam de tudo. Eles reclamam de tudo, porque não estão preocupados com educação, coisa nenhuma. Eu sempre falei isso aqui. O PT, partido Tadeu Venere, que falou agora, que também é o mesmo partido que dirige a PP Sindicato, não coincidentemente, seu Hermes Leão, presidente da PP, é filiado ao PT. Então, é o partido que dá orientação nesta questão. Então, o PT decidiu jogar no quanto pior, melhor, porque ele faz oposição. Então, se as coisas derem certo, é ruim para quem quer falar do atual governo ou dos atuais governos, sejam eles federal ou estaduais. Então, a questão é meramente política. E sabe quem está dizendo isso também? Não é só o Marcos Souza, não. É a OCDE. É a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela fez um relatório recente, deste mês, que ressalta que os países desenvolvidos foram melhor sucedidos na questão da educação, porque se esforçaram para implementar condições sanitárias adequadas para a reabertura das escolas, principalmente nos primeiros anos da escolarização. Eu vou tomar aqui o seu tempo e vou ler um trechinho do relatório que deixa bem claro isso. Abro aspas aqui. Todos os países foram afetados, mas houve vontades políticas diferentes. França, Suíça, Luxemburgo, Bélgica e Nova Zelândia são países que tentaram fechar as escolas o mínimo possível. Foi um sucesso. Fecho aspas aqui para o Eric Charbonnier, que é o analista de educação lá da OCDE. E ele fala no relatório claramente que foi uma questão política abrir ou não as escolas na pandemia, já que todos enfrentaram o mesmo vírus e trataram essa questão de forma diferente. Por quê? Porque para esses países que eu li aqui agora, a educação é prioridade. Porque lá não tem sindicato que quer se preocupar mais com a luta política do que com a educação das crianças. Porque lá eles entendem que a educação emancipa pessoas. E aí elas não ficam reféns de líderes iluminados como Lula. É simples assim. O Brasil fechou as suas escolas, segundo esse relatório, por 178 dias. Foi o segundo país que mais fechou escolas no mundo. Só perdeu para o México. Enquanto os outros países ali que eu li, fecharam por 50 dias. Olha a diferença. O Brasil fechou suas escolas por mais que o triplo da média mundial. Culpa o quê? Dessa postura aí petista, dessa postura de esquerda que quer jogar no quanto pior, melhor, dessa postura sindical que só atrasa o país. O prejuízo disso vai ser visto nas próximas décadas. Já há relatórios que prevêem que o Brasil demorará pelo menos 10 anos para recuperar o prejuízo educacional que foi gerado com todo esse tempo das escolas fechadas. Então, já deu, gente. Já deu. Nós temos que reabrir as escolas. Há vários relatórios de entidades sérias, mundialmente reconhecidas, dizendo que é sim possível reabrir escolas tomando os cuidados necessários. Não dá mais para a gente ficar vendo esse povo fazer política, esses sindicalistas baderneiros querendo que as crianças fiquem em casa e o Brasil perdendo mais uma oportunidade de ir para frente. Toda essa gente aí diz que é só a educação que salva. E eles estão certos quando dizem isso. Mas tem que dizer isso agora também. Então ao PT eu peço consciência. Consciência. Coloquem a mão na cabeça pelo menos um momento e entendam que é importante reabrir escolas. Eu nunca pensei, Pedroso, que em 2021 o mundo ia ter que discutir escola aberta. O deputado falou em barbaridade. Meu Deus do céu, uma barbaridade que estão fazendo. Deputado, me permita lhe falar o seguinte. Barbaridade é um partido que se diz Partido dos Trabalhadores não defender que o filho do trabalhador consiga voltar a estudar. Barbaridade é que o filho, do trabalhador, de quem precisa, não tenha onde deixar a sua criança para que possa ir trabalhar ou procurar emprego. Isso é barbaridade. E sabe o que é mais barbaridade ainda? É a falta de coerência. Porque quando foi para a Assembleia Legislativa o projeto de homeschooling,
que permite que os pais que querem, o senhor não falou ali, olha, o governo do estado falava que os pais quisessem iam poder escolher. Agora estamos falando do projeto do homeschooling. Que os pais que quisessem que seus filhos ficassem em casa, estudassem, tivesse toda uma estrutura de suporte, tá? Que os pais que têm essa condição, daí o senhor e outros deputados foram contra. Então, assim, onde que está a coerência? No homeschooling não pode. Meu Deus do céu, criança tem que estar na escola. Agora, nesse momento que é a hora de voltar, que você está dizendo que ainda não tem condições, que estavam com problemas para os pais dessas famílias mais pobres, aí não pode voltar. É que tem uma distorção, sabe? Qual é o problema de alguns desses partidos, desses sindicatos? É que alguns deputados, eles não representam mais o que dizem representar. Eles defendem corporações. Eles se tornaram quase representantes sindicais no parlamento. Então ele não está defendendo o conjunto dos trabalhadores que precisam das escolas ou as crianças que precisam de uma nova oportunidade, condições de aprender para ter uma vida melhor. Não. Ele está defendendo a corporação daqueles professores que são uma minoria que não querem voltar. Daqueles que já não estão querendo ficar na sala de aula porque estão liberados para ficar no sindicato. É o interesse desses professores que, infelizmente, esses deputados estão defendendo. Então, novamente, a gente tem que se preocupar com os filhos daqueles trabalhadores que estão produzindo, gerando, né? E é o seguinte, ouvinte, você que é atento, você ouviu falar de alguma escola particular que já voltaram há algum tempo com surto de Covid? Olha, minha filha já voltou, alguns casos pontuais, mas nenhum caso de surto. Tudo muito normal, diferente inclusive até do que alguns outros lugares. Então, por favor, inclusive a Assembleia Legislativa, que já tiveram vários outros casos. Então, assim, acho que a gente tem que ir devagar e respeitar o principal interesse aqui, que é o de quem? Que é o das crianças. Então, hora de voltar, vamos voltar. Tem problema? Fiscaliza, mas não queira parar toda a estrutura por uma questão ideológica ou por uma representatividade sindical que não é interesse da sociedade.